Agora eu passo a analisar alguns outros componentes da sentença penal que chamam bastante atenção, sobretudo porque a sua permanência dentro de um sistema acusatório tem trazido bastante prejuízo do ponto de vista da coerência constitucional desses dispositivos. Eu gostaria de me referir efetivamente a mutatio libelli, a emendatio libelli e a um terceiro dispositivo, talvez o mais severo deles, que eu gostaria de trazer à discussão com vocês, porque de fato são uma mácula, são um espinho a atravessar o sistema acusatório propagado pela nossa Constituição Federal. Eu gostaria de começar de trás para frente falando do mais grave desses institutos, a saber, o artigo 385 do Código de Processo Penal, que eu gostaria de comentar logo após fazer a sua leitura. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Por que eu considero isso tão grave? Porque nós estamos de fato dizendo que, embora o dominus litis da causa seja de fato o Ministério Público, ou seja, ele é o titular da ação penal, ele tem o dever de trazer essa acusação em juízo, ele tem o ônus da prova, mas o que acontece efetivamente é que, no fim das contas, se ele não concorda com a condenação e decide, por exemplo, pedir absolvição e o magistrado discordar disso, o magistrado poderá absolver, ou melhor, poderá condenar esse acusado, ainda que o titular da ação penal venha a pedir a absolvição. Me parece absurdo, porque isso mostra que o juiz aqui, ele, para além de meramente um decisor, ele pode efetivamente ter uma opinião sobre o delito, ou seja, se ele deve ou não ser condenado, quando o próprio dono da ação penal, o próprio Ministério Público, se manifesta no sentido de que a acusação foi equivocada. Isso me parece muito sério, porque na verdade determina um altíssimo grau de intervenção de um elemento inerte da ação penal. O magistrado deve permanecer inerte, apenas provocado pelas partes, e efetivamente se substituindo ao acusador no ato de condenar alguém que o acusador decidiu por bem que é inocente e que a prova foi feita de forma equivocada. Ele, o acusador, pode ter se convencido do argumento da defesa, mas o magistrado não convencido pode efetivamente substituir virtualmente o acusador para efetivamente condenar ou reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Isso é gravíssimo, sobretudo porque o magistrado vai se fundar no princípio da correlação, ou seja, a ideia de que a sentença ela deve corresponder à acusação, à petição inicial, princípio tomado de empréstimo do Código de Processo Civil, no qual eu não gostaria de me aprofundar, mas que efetivamente tem sido utilizado por magistrados que não têm um grande compromisso com o sistema acusatório, para efetivamente julgar de maneira que eu considero absurda, muitas vezes reconhecendo que a acusação, uma vez feita, já saiu das mãos do Ministério Público e efetivamente ele, magistrado, pode gerir a acusação como bem entende. Isso é um resquício inquisitorial e, no meu entendimento, até bastante otimista, fadado a desaparecer, como já aconteceu com o artigo 28 do Código de Processo Penal, revogado pelo pacote anticrime, modificado por ele, na verdade, drasticamente modificado, quando o magistrado poderia opinar pelo não arquivamento das peças de informação da investigação criminal, ainda que o promotor de justiça tivesse opinado que naquele momento não havia delito. E aí é interessante dizer que isso foi realmente alterado, foi modificado o rito do artigo 28, mas esses apêndices inquisitoriais permanecem no nosso Código de Processo Penal. Com relação a mutatio libelli, o dispositivo artigo 383 também traz algo de bastante interessante para nossa consideração, muito embora não tão interessante do ponto de vista acusatório, volto a dizer. O artigo 383 dispõe da seguinte forma: o juiz, sem mencionar a descrição do fato, o juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Repetindo, o juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar a pena mais grave.
Então vamos imaginar, por exemplo, no caso de um promotor de justiça que, diante de um furto por arrebatamento, aquela situação em que o agente que pratica o furto, ele arrebata a bolsa da vítima de surpresa e empreende fuga. Imagine que nesse ato o ladrão puxa a bolsa e a vítima, querendo puxar de volta, acaba por se desequilibrar e cair no chão, sofrendo uma fratura no cóccix. O Ministério Público entende que aquilo foi um furto, qualificado pela destreza, pelo susto, pela surpresa, pela agilidade do agente que se aproximou sem ser ouvido, e ele entendeu que é suficiente essa qualificação. Está satisfeito em acusar o agente nesses termos. Mas o magistrado, analisando aquilo, decide que aquela narrativa trazida pelo promotor não corresponde à opinião jurídica do promotor, mas que, na verdade, como existiu uma resistência da vítima e ele utilizou de força física para arrebatar o objeto, a ré esportiva, e a vítima veio a sofrer lesões corporais, na verdade se trata de um roubo impróprio, descrito no artigo 157, parágrafo 1º. A consequência disso é que agora, apesar do agente já ter apresentado sua defesa, né, apesar do Ministério Público, parte autora no processo penal, ter apresentado sua acusação formulando-a nos termos do artigo 41, dizendo que aquele fato corresponde a um furto qualificado. A defesa se defende o tempo todo dessas imputações e efetivamente vai falar em furto qualificado o tempo todo, mas o magistrado chega ao final e diz, não foi furto qualificado coisa nenhuma, isso foi um roubo impróprio. Veja que o magistrado, ao falar por último, rompe com a regra do contraditório na medida em que ele está introduzindo um novo elemento acusatório. Veja que as consequências jurídicas de um furto, qualificado ainda que seja, e as consequências jurídicas de um roubo são bem diferentes, inclusive com relação a cabimento de suspensão condicional da pena, penas restritivas de direito, cabimento de uma série de benefícios, afinal de contas, além da desproporção entre as penas, o roubo ainda é um crime praticado com violência e grave ameaça, recebe tratamento diferente da legislação, e, portanto, causa consequências jurídicas que deveriam ter sido levadas em consideração pela defesa quando formulou seus argumentos. Por outro lado, a doutrina vai dizer que, na verdade, não se trata de inovação jurisdicional, não se trata de uma inovação na acusação por parte do magistrado, mas que, ao contrário, vejam vocês, na verdade, se trata de que o réu se defende dos fatos e não da imputação dos fatos. O que é imputado ao réu são os fatos e não o artigo de lei que o sustenta. Veja que isso, efetivamente, para todos os efeitos retóricos, é uma argumentação bastante frágil, porque o que se está a acontecer, efetivamente, é que o magistrado está aqui a suprimir direitos de defesa, né, substituindo-se novamente ao acusador, uma nova hipótese de substituição do acusador que já tinha decidido por imputar ao agente outro crime. Vamos lembrar que o titular da ação penal é o Ministério Público, né, quando a ação penal for pública. Parágrafo 1º. Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto em lei. Ou seja, ele vai efetivamente autorizar aí a aplicação daqueles benefícios anteriormente negados, porque a imputação, nesse caso, teria sido mais grave, por exemplo. Parágrafo 2º. Tratando-se de infração de competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos. Essas são as minhas considerações sobre a mutatio libelli, e vamos falar ainda um pouco sobre a emendatio libelli, um outro instituto que traz bastantes complicações à defesa e que deveriam ser revistos a bem da paridade de armas. Muito obrigado, espero que continue a assistir os nossos vídeos.